Oh Deus, que nós possamos colocar nossa expectativa em Ti, que verdadeiramente o Senhor possa suprir com as nossas expectativas, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades nessa tarde, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Se for para repreensão, louvado seja o nome do Senhor. Se for para exaltação, louvado seja o nome do Senhor. Vem, Senhor, e me resgatas. Isso diz, todos os dias, só pra te adorar. Tu és digno de tudo. E declaramos isso, Tu és, Senhor. Tu és digno de tudo. Sabedoria, riqueza e poder, só para Ele, só para Ele. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Eu pedi uma palavra para trazer hoje à tarde ao Senhor, e Ele me mostrou uma palavra que está lá em Gênesis 12. Gênesis, capítulo 12. Antes de a gente ler, eu vou fazer uma oração. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por esse lugar, por esse ambiente, por esse momento, pelo Senhor ter nos trazido até aqui para cultuar ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, continua neste lugar, continua sobre nossas vidas. Continua, Deus, falando aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, Senhor. E desde já eu já te peço uma bênção especial sobre nós que estamos aqui, Pai. Que o Senhor guarde nossa vida e guarde os nossos familiares enquanto estamos aqui, Pai, na Tua presença. Que o Senhor possa estar cuidando do resto, Senhor, por nós, em nome de Jesus. Amém? Gênesis, eu vou ler a partir do versículo 1, eu vou ler apenas 2 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Amém, igreja? Isso aqui é Deus falando com Abraão, Deus dando uma direção para a vida de Abraão. Foi uma direção que veio do trono de Deus, e não foi fácil para Abraão obedecer essa direção de Deus sobre a vida dele. Porque até então Deus estava dizendo que ele simplesmente saísse da sua casa, da sua parentela, do convívio das pessoas que ele tanto amava, vamos dizer assim, de vizinhos queridos, né? De pessoas que ele convivia há muitos anos, talvez desde criança, talvez desde o entendimento dele, assim, como a gente diz, né? Quando comecei a me entender por gente. Então não foi fácil para Abraão largar tudo e seguir esse mandamento do Senhor, que foi uma ordem que Deus deu para ele. Saia da sua terra, né? E vá para um lugar que eu te mostrarei. Então, Abraão ainda não sabia o que Deus estava querendo para a vida dele naquele momento, o que era que Deus ia fazer, qual era a terra que Deus ia colocar ele, qual era o propósito ainda para a vida dele. Então, não foi fácil para um homem de Deus fazer isso. Mas quando se trata de uma pessoa que realmente tem intimidade com Deus, tem afinidade com o Espírito Santo de Deus, ele vai muito mais além, né, da sua expectativa humana. Ele vai muito mais além do que os seus pensamentos. Ele simplesmente creu na ordem do Senhor. Ele creu
que Deus faria algo maravilhoso para a vida dele, mesmo sem ele estar enxergando à sua frente nada ainda. E, como eu falei no início, não foi fácil, né? Ele se desligar de todo o seu costume familiar, de se desprender de verdadeiramente aquilo que ele estava vivendo. Já pensou você ouvir a voz de Deus hoje dizendo: olha, eu quero que você saia do benefício e vá para tal cidade, que lá eu te mostrarei o que você vai fazer, como você vai viver, né? E você ficar pensando: meu Deus, como assim? Como é que eu vou sair daqui sem nada planejado, sem nada, eu ter planejado nada para mim e minha família? Eu vou sair assim. E ele obedeceu à voz do Senhor. Uma decisão muito responsável da parte dele, porque ele estava colocando em jogo a sua vida e sua família, né? Por simplesmente ouvir a voz de Deus. Ele disse assim: eu vou arriscar tudo e obedecer à voz de Deus. Isso é importante para nós como cristãos, né? Ouvir e obedecer à voz de Deus. E ele disse assim, no 2º capítulo, né, no finalzinho, ele diz: e tu serás uma bênção. Né? Primeiro ele disse: tu vais ser uma bênção. Aí depois eu vou acrescentar as bênçãos na tua vida. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa tarde, em cima desses versículos, dessa história de Abraão, que foi uma história que a gente fica de boca aberta, assim, lendo e tentando entender tudo o que ele passou para poder chegar onde chegou. E Deus disse assim: você vai ser uma bênção, né? Ser tu uma bênção. É você que tem que ser uma bênção para algumas pessoas lá na frente. E às vezes a gente quer inverter a situação, né? Primeiro a gente quer as bênçãos do Senhor para poder ser uma bênção para alguém. A gente primeiro quer que Deus nos abençoe para poder a gente abençoar alguém. Primeiro a gente quer ver os resultados de Deus para poder a gente dar resultado para Ele ou para alguém. E a gente quer inverter muitas vezes essa situação. Quer inverter a palavra do Senhor. Ah, se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer, com certeza. Ah, se Deus abrir essa porta, com certeza eu vou fazer isso para o reino de Deus. Então, primeiro, essas pessoas elas estão esperando a bênção de Deus para poder ser uma bênção. Ao contrário do que Deus diz aqui, né? Você vai ser uma bênção na vida você vai ser bênção na vida de alguém, você vai ser uma bênção na minha presença, você vai ser bênção na minha casa, você vai ser bênção onde você estiver. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Talvez a oração de muitas pessoas, nós somos a resposta para muitas orações de muita gente. Muitas pessoas às vezes estão esperando alguém para trazer uma palavra. Ai, Deus, manda alguém, né, trazer uma palavra para mim, que o Senhor use alguém para me dar uma direção, que o Senhor use alguém para trazer uma resposta. E às vezes nós somos essa própria resposta de Deus para várias pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para aqueles que amamos, para aqueles que estão à nossa volta. E simplesmente nós temos que ser essa bênção que o Senhor disse com Abraão. Ser tu uma bênção. Nós não temos que esperar o outro ser a bênção para poder nós sermos a bênção. Ah, fulano na igreja não faz isso, então eu não vou fazer. Fulano na igreja não se preocupa com fulano, também não vou me preocupar. Ser tu uma bênção. Ser você essa bênção que tanto o Senhor espera dentro da igreja. Às vezes no laço familiar, né, dentro do convívio dos parentes, às vezes tem pessoas na sua parentela que você muitas vezes não gosta do comportamento dela, não gosta da atitude dela, e às vezes você quer imitar. Ah, se ele fala assim, eu também vou falar. Se ele age dessa forma, eu também vou agir. Se ele revide dessa forma, eu também vou revidar.
Quando, na verdade, nós como cristãos, nós temos que fazer a total diferença. Nós temos que ser o oposto dessas pessoas. Nós temos que ser o oposto das atitudes de várias pessoas. Nós temos que ser essa bênção que tanto o Senhor espera que sejamos. Se Deus nos chamou, Ele nos convidou para fazer parte do reino dEle, para sair, como se diz, da nossa parentela, que nós já saímos, uma vez que nós aceitamos a Cristo, né? Que recebemos Ele como Senhor e Salvador, automaticamente, né? Nós estamos dizendo assim, eu estou saindo da minha parentela. Isso não quer dizer que você está abandonando a sua família, que você está saindo da casa dos seus familiares, literalmente falando, mas de alguns costumes, de algumas tradições que não agradam a Deus, que não alegram o coração de Deus, que muitas vezes entristece até o coração de Deus. Então, é isso que o Senhor está dizendo, sai da tua parentela, sai dos costumes, que muitas vezes esses costumes, eles são escândalos para muitas pessoas. As pessoas se tornam pedras de tropeço para muitas pessoas e não se dão conta disso. Em vez de ser uma bênção, é pedra de tropeço. Eu não vou para a igreja não, né? Às vezes um vizinho, eu não vou para a igreja não, porque essa vizinha é só a misericórdia de Deus. Eu não vou para a igreja não, porque aquele homem, só a misericórdia de Deus. Aquela mulher, só a misericórdia. E às vezes nós estamos sendo pedra de tropeço para muitas pessoas. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que ser bênção e não maldição. Nós temos que atrair pessoas para Cristo e não afastá-las. E nós temos que ter o cuidado de fazer isso sempre. E muitas vezes nós não queremos sair do nosso comodismo, né? Às vezes achamos tão bom vir só nos cultos e está tudo bem. Não, nós precisamos fazer algo para o reino de Deus. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nós precisamos ser vasos nas mãos do Senhor. Não sei se foi ontem que comentando sobre isso na célula, falou sobre o vaso de honra, ou o pastor. Nós temos que ser vasos nas mãos do oleiro. Quando o oleiro ele faz um vaso, ele quer que aquele vaso seja para a utilidade de alguém. Não é assim? Então, se Deus nos fez, Ele fez para a gente ser usado por Ele. Seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer área que o Senhor quer nos usar, mas a gente se permitir o Senhor nos usar. Porque quem faz a obra, quem faz acontecer é o Espírito Santo, não somos nós. Muitas vezes eu renunciei a algumas coisas, até o ponto de Deus me imprensar, de Deus me espremer e dizer assim, você faz ou não? Aí você diz, de Deus é assim? Deus muitas vezes Ele prova o coração, Ele prova a reação. E se eu dissesse que não, com certeza Ele teria levantado o outro. Porque a obra de Deus ela não para, ela não fica sem ninguém. Se eu dissesse que não queria ser pastora, Ele levantaria outra, com certeza, e muito melhor do que eu, com certeza. Então, quando Deus tem um chamado para nós, com certeza, Deus quando chama, se eu não quero, Ele pode levantar melhor ainda, com certeza. E Ele faz isso para mostrar que, né, eu não sou nada sem a presença dEle. Ele faz isso para dizer, você não é nada sem a minha presença, porque quem faz tudo sou eu. Quem faz acontecer sou eu. Então, nós temos que se dispor nas mãos do Senhor, para ser essa bênção que Deus tanto espera. Deus espera de mim e espera de você. Que sejamos uma bênção. E que nós sejamos essa bênção que Deus sinta prazer em olhar e dizer assim, esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada e que eu tenho tanto prazer, né? Que a gente não venha dar trabalho ao Senhor,
Que a gente venha dar alegria ao nosso Deus. Ele espera que sejamos filhos obedientes, filhos que obedeçam a sua palavra e não filhos que dão trabalho. A gente tira pelos nossos filhos, quando eles dão trabalho, o quanto a gente fica triste, o quanto a gente se magoa, o quanto a gente aperta o coração da gente. Imagine Deus, no lugar de Deus, de Senhor, vendo a nós como filhos, dando trabalho a Ele aqui na terra. Aí você diz, que trabalho eu posso dar, né? Eu sou uma pessoa que vou para a igreja, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que fico, eu jejum. Às vezes nós damos sim um trabalhozinho ao Senhor, né? Quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a questionar a Deus, porque não era para a gente questionar a Deus, era para a gente simplesmente obedecer, era para a gente simplesmente fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele sabe tudo de nossa vida, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a sua família, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então para que questionar? Apenas obedeça a palavra. Não precisamos estar murmurando, reclamando do dia, reclamando do sol quente, reclamando da chuva, reclamando do frio. Às vezes nós reclamamos naturalmente, né? Inconsciente nós estamos reclamando. Apenas agradeça por tudo. Ele disse, dai graças em tudo. Quando ele diz agradeça por tudo, nós temos todo momento para estar agradecendo. Agradecer já pelo café da manhã que foi servido hoje, pelo almoço que nos alimentou, por mais simples que seja, mas chegou à sua mesa, não faltou. Enquanto muitos nesse momento não têm, né, nem um pão para comer, muitas pessoas, acreditem, nesse momento ainda não tomaram nenhum café, porque não tem. Se não for pedir nas portas, se não for pedir ajudas, eles morrem de fome. Então tem muitas pessoas que estão perecendo por aí. Deus está vendo? Tá. Mas falta muitas pessoas se levantarem como bênçãos na vida dessas pessoas. Pessoas ricas, pessoas grandes, pessoas de autoridades precisam ser bênção na vida dessas pessoas. E muitas vezes não estão sendo. E essas pessoas acabam perecendo. E diante de Deus, com certeza, elas vão prestar conta. Porque nós não vamos só prestar conta porque nós somos cristãos, não, porque estamos na igreja, não. Muitas pessoas que estão aí fora também vão prestar contas diante de Deus. E não é fácil, né, ser essa bênção. Às vezes a gente olha assim para algumas situações e diga, meu Deus, eu tenho que ser bênção na vida dessa pessoa, né? Eu tenho que ser bênção na vida dessa criatura, e tem que ser bênção. Essa geração corrompida, ela precisa que nós venhamos mostrar quem realmente é Cristo, quem realmente é Deus em nossas vidas. E só assim nós poderemos honrar o nome do Senhor. Às vezes você diz, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom, né? Eu não tenho algo na igreja que eu pudesse fazer assim, mas só em você testemunhar, só em você ser uma cristã que honra o nome do Senhor, você já está fazendo muito. Muito não, suficiente, né? Vamos dizer assim, já está fazendo algo para o Senhor. Já está fazendo aquilo que pode estar agradando a Deus, sendo testemunha dele aqui na terra. Então não é fácil não ser uma bênção. Não é fácil ser bênção, mas é possível ser essa bênção. Onde quer que sejamos, onde quer que a gente vá, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. O sal, ele serve para quê? Vocês sabem? Para dar sabor, muitas vezes para não estragar a comida, né? Às vezes eu vou logo salgar essa carne, senão ela vai ficar ruim. Não é assim, mulheres? Vou logo temperar, vou logo salgar, porque senão ela vai cheirar mal. O sal,
a Bíblia diz que nós somos considerados também o sal da terra. O sal é para não deixar apodrecer a carne, muitas vezes. Então a carne nesse mundo significa o mundo aí. As pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não têm Deus como seu Senhor e Salvador. Então nós chegamos com esse sal, o sal para temperar a vida das pessoas, né? Para dizer assim, só Jesus salva, só Ele é a solução, só Ele pode te ajudar, Ele tem o caminho para você. Isso é temperar a vida de uma pessoa. Isso é você trazer sabor e alegria para a vida de muitas pessoas. Então nós somos considerados o sal da terra por isso. Para que a gente venha não deixar esse mundão aí, né, apodrecer, como já tem acontecido muito, mas tem muitos que Deus está trazendo, está salvando, está cuidando. E você pode ser uma bênção também, tendo a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Quando a gente deixa Deus dirigir as nossas vidas, nós nos tornamos uma bênção. Quando a gente deixa Deus moldar, quando a gente deixa Deus trabalhar, quando a gente deixa Deus nos usar em várias situações, nós também estamos sendo bênção, tanto para Ele, quanto para a igreja, quanto para aos nossos familiares. Então nós temos que pedir todos os dias, Deus me ajuda, Deus me dá força, eu quero ser essa bênção, eu não quero ser essa pessoa que murmura, que reclama. Eu quero ser uma pessoa que agradece pelas mínimas coisas, pelos mínimos detalhes. Eu dei um pequeno testemunho, né? Não foi domingo passado. Haja choro. Domingo também dei à noite e também teve umas pessoas que se emocionaram. Ou seja, quando é do Espírito, quando é uma coisa realmente para glorificar o nome de Deus, não tem como a gente não sentir, né? E tem pessoas que realmente são usadas para abençoar. São pessoas que sentem de Deus de abençoar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E tem pessoas que entendem isso. E tem pessoas que não só entendem, como também faz. E tem pessoas que nem condições direito têm, mas obedece. Tem uma pessoa aqui na igreja que faz isso. Né? E às vezes não tem nem condições, mas faz. Ela obedece à voz do Senhor, o desejo do coração dela. E você acha que isso fica impune diante do Senhor? Fica não, meus queridos. Não fica não. Aquilo que você faz para uma pessoa da igreja, para uma pessoa lá fora, Deus vai te retribuir, Deus vai te dar, Deus vai te fazer receber muito mais. Claro que a gente não vai fazer isso pensando em receber em troca, mas como o pastor hoje pregou lá na sede, ele falou, a gente sabe que Deus é fiel. Tem gente que abre a boca e diz assim, mesmo eu sendo infiel, mas Deus permanece fiel, né? As pessoas dizem assim, Deus é fiel, eu sou infiel, mas Ele é tão bom, tão grandioso, que Ele continua sendo fiel, e continua, mesmo a gente sendo errado, Deus continua sendo fiel. Sabe por quê? Porque Ele não vai mudar a palavra dEle por causa da gente. Se nós plantarmos algo que não é bom, nós vamos colher algo que não é bom. Isso é o quê? A fidelidade de Deus na palavra. Se eu, vou falar do dízimo aqui, se eu não der o dízimo, que é um mandamento de Deus, que é foi Deus que falou lá, a palavra lá em Apocalipse, né? Malaquias 3:20, 3:10, que diz o quê? Trazei todos os dízimos, né? A casa do tesouro para que haja mantimento. Aí você diz, eu não vou dar meu dízimo não, mas Deus é fiel. Cuidado com essas palavras, né? Ele é fiel e Ele vai pela palavra dEle. Se o devorador vier, aí Ele vai dizer o quê? Ele não deu o dízimo. Então, devorador, você tem a chance. Porque segundo a minha palavra, eu não posso mudar. Então, Deus é fiel nisso também.
infelizmente, né? Aí tem muitas pessoas que ficam felizes. Ah, não consigo ser fiel, mas Deus é. Tenha cuidado. Deus é fiel com a palavra dele, ele não muda. Se eu não der, o devorador vem buscar e ele não pode dizer que não. Porque a legalidade já foi dada. A brecha ainda está aberta. E quando se trata de uma semente, né, que a gente coloca diante do altar do Senhor, a gente vai colher qualquer semente que você colocar aqui no altar de Deus, suas orações. Eu sei que tem mulheres aqui que têm sido bênçãos nas mãos do Senhor, mulheres que têm vindo para o ciclo de oração, né? Essa igreja era para estar mais recheada de pessoas nesses momentos de orações. Tem mulheres que realmente não podem vir, outras podem, mas as que estão aqui estão sendo bênção para a igreja, estão sendo bênção para o município, porque tem orado, tem colocado diante do Senhor, tem se deixado Deus usar elas nas suas orações, nos seus clamores. E Deus tem ouvido cada oração que tem sido feita nesse lugar. Amém? Amém. Se essas portas não fecharem, é porque houve intercessão neste lugar. Porque essas portas estavam prestes a fechar. Mas por causa da intercessão de alguém que se tornou uma bênção para essa igreja, Deus não fechou. Deus ouviu o clamor. E Deus enviou um casal de pastores. Deus disse: espera aí, que eu estou escutando um clamor lá embaixo. Eu vou ver quem está lá preparado. Quem gosta de sítio, eu acho que é César e Valdneto. Vou mandar aquele casal. Então, você deixou Deus, se tornou uma bênção nas orações, na intercessão da irmã Lourinha. E algumas mulheres que fazem parte desse grupo de oração. E você tem que crer que foi isso mesmo, né? Foi por causa da intercessão, porque pelo que eu estava sabendo, nós estávamos sabendo, já estava a ponto, né, de fechar, Então Deus disse: não, peraí, tem gente intercedendo, tem gente que ama aquele lugar, tem gente que ama as vidas daquele lugar. Então eu vou, mais uma vez, ter misericórdia. Mais uma vez eu vou deixar as portas abertas. E estão abertas para a glória de Deus. E que você seja uma bênção também orando. E continuar orando por essa igreja. Para que Deus também nos dê muita saúde, né? Para continuar nesse lugar, para continuar essa obra, para que essa obra não venha parar, porque essa igreja é bênção para muitas pessoas. Já pensou, sem essa igreja do benefício, onde você estaria agora? Né? Onde é que sua família estaria agora? Você tem uma oportunidade de vir para cá. Talvez você fosse para a cidade, que é muito mais distante. Né? Você, não, pastora, não ia faltar a igreja, mas Deus deixou essa aqui que é mais próximo de você. Deus, eu vou deixar aberta porque tem fulano ainda que eu quero salvar, lá em Lagoa de Pedra, então eu vou deixar a igreja aberta. Tem pessoas ainda nessa redondeza que precisam conhecer o evangelho, e Deus disse: eu vou continuar também com ela aberta, porque tem gente clamando por esse povo. E é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Deus primeiro chama, e quando Ele chama, Ele diz: seja agora uma bênção. Às vezes nós esperamos primeiro a bênção para nos tornarmos bênção. Mas primeiro seja essa bênção. Seja a bênção para a sua família. Seja uma bênção para seu esposo. Por mais que ele não, muitas vezes aceite essa situação de você estar vindo para a igreja, de você estar servindo ao Senhor. Porque não é fácil. Se um não quer, o outro, né? Fica mais difícil para a caminhada junto. É como se você estivesse com uma bola de chumbo nos seus pés, você caminhando e aquela dificuldade porque você está só. Então não é fácil para um homem ou uma mulher de Deus que não tem a mesma visão, que não tem a mesma concepção da palavra do Senhor. Não é fácil. Estou vendo aqui algumas mulheres que não têm ainda os maridos servindo ao Senhor. Mas a sua oração com certeza está chegando diante do trono.
E por você ser uma bênção na presença do Senhor, a Bíblia diz que, na palavra de Deus também diz que a mulher, ela também pode ganhar o marido sem nem precisar abrir a sua boca, né? Nem precisar evangelizar, nem precisar falar. Só o que ela faz também já fala muita coisa. E vocês acham que o marido de vocês não observam? Observam. Ele observa se você é realmente uma mulher de Deus. Ele observa se você lê a Bíblia. Ele observa se você fala palavras que realmente não agradam. Então ele observa tudo isso. A esposa também, né? Graças a Deus eu estou vendo aqui homens que as esposas estão na igreja. O César, José Adriano, Ricardo, né? Milinha ainda não casou, mas quando casar, em nome de Jesus, vai ter a esposa na igreja, que esse aí é um servo de Deus, é uma bênção. Milinha tem sido bênção por onde passa, né? Todo mundo que conhece Milinha diz que ele é uma bênção. Então isso é muito bom quando alguém diz, você é uma bênção. Você já ouviu isso de alguém? Já? Não é bom? Então é isso aqui que Deus diz, você é tua bênção. Então quando alguém diz para você, você é uma bênção, lembre dessa palavra, que Deus diz que você tem que ser essa bênção. Então se alguém disse que você é uma bênção, você está fazendo a diferença na vida de alguém. Eu já disse, você é uma bênção. Então você está fazendo a diferença em alguma coisa, você está chamando a atenção de alguém. Então quando a pessoa olha para uma pessoa e diz, eu não suporto essa pessoa, se eu pudesse nem passava perto, se eu pudesse eu nem passava no mesmo caminho. Isso é horrível, é muito triste. Então, essas pessoas que não se dão bem com as pessoas, você precisa fazer de tudo para se dar bem com todos. A Bíblia diz de buscar a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos. Não é fácil não, né, gente? Tem pessoas que a gente pudesse, a gente nem falava. Mas como nós somos cristãos, eu não quero escandalizar a visitante. Mas tem pessoas que irritam tanto você, né? Que você diz, meu Deus, se eu pudesse eu não passava nem perto. Mas como você como você tem que ser a bênção, você tem que passar e dar bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Tem que deixar a lixeira da frente da casa cheia. Ah, ninguém entende, né, o que eu estou dizendo? Para você ser a bênção. Eita, a bênção, a lixeira da pastora é uma bênção para mim, né? Eu disse um dia, eu cheguei com o César, eu disse, tu colocasse esse lixo todo, estava dentro de casa. Ele disse, não foi eu não. A lixeira estava transbordando de sacolas, não tinha mais nem onde eu botar a minha. Eu disse, meu Deus, eu sou uma bênção, tem que ser a bênção. Então é assim. E essa semana eu fui conversar com uma pessoa, disse, olha, parece que o carro só está passando 3 vezes por semana, não sei se vocês confirmam. O carro passava todos os dias, o carro do lixo, agora não está passando mais. E as pessoas estavam colocando, aí eu vi uma colocando, eu disse, olha, seria interessante colocar, eu acho que a pessoa ficou até com medo, pensou que eu ia reclamar, né? Seria interessante colocar, eu já disse, gente, até com um pouquinho de raiva, só no dia que o carro for passar, porque vai ficar um mau cheiro na frente da minha casa, porque não vai passar hoje. Aí a pessoa disse assim, depois eu tiro, né? Ou seja, poderia ter tirado naquela hora, ter botado para dentro de casa, ou deixado num cantinho, ter dito, quando o carro for passar, eu vou saber o dia direitinho, eu vou colocar. Aí ficou com raiva, né? Porque eu disse que não era para colocar naquele dia, era para colocar, o pastor, até eu falei, pastor, olha como é interessante. Eu falei só para colocar no dia que o carro passasse. Não foi para não colocar mais. Aí eu acho que eu vou pedir um tambor ao prefeito, né, para botar na porta da minha casa. Não tem aqueles tambor de lixo? Deus, como é difícil trabalhar com pessoas, de entender o ser humano, né?
Porque uma coisa assim, ela diz, não, tá certo, eu vou colocar só no dia que o carro passar, já que ela está deixando, né? Não, mas não gostou. E eu disse, tá bom, está diante do Senhor aí, Deus sabe. Então, gente, é isso. Essa é a palavra que eu tinha pedido a Deus para trazer nessa tarde. E Ele veio com essa palavra de ser tu uma bênção. E Ele me lembrou de que muitas pessoas, né? Primeiro, só esperam a bênção de Deus. Não quer saber de ser bênção. Não quer saber de ser instrumentos na mão do Senhor para abençoar alguém. Mas quer só as bênçãos de Deus. Então, que nós sejamos essa bênção. Que nós sejamos um vizinho agradável. Que nós sejamos um parente agradável, né? Que as pessoas cheguem na nossa casa, nem que sejam umas 20 pessoas para almoçar e a gente vai fazer. Reginalva disse, chega um monte de gente na casa dela, ela doente, mas mesmo assim foi fazer o almoço. É uma bênção, Reginalva. Você é uma bênção. Então, que nós sejamos bênçãos para essas pessoas. Amém, igreja? Amém. Fique de pé no seu lugar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer. Porque o Senhor um dia nos chamou, um dia o Senhor nos convidou para fazer parte do Teu reino, fazer parte, Deus, das Tuas bênçãos também para nossas vidas. Que nós sejamos essa bênção que o Senhor tanto espera que sejamos. Essa pessoa que faz a diferença por onde anda, onde chega, ela é bênção na vida de alguém. Ela é a resposta do Senhor para a vida de muitas pessoas. Nós queremos ser considerados pessoas assim, Senhor. Pessoas que alegram o Teu coração. Pessoas que trazem satisfação ao Teu Espírito Santo. E nessa tarde nós te pedimos, nos ajuda, Pai. Nos fortalece nessa missão, nos fortalece, Deus, nessa aliança, para que a gente possa conseguir ser dessa forma. E eu sei, Senhor, que muitas bênçãos também o Senhor tem sobre nossas vidas, para a nossa casa. Eu sei que o Senhor tem promessas excelentes para cada um de nós, e que nós venhamos conseguir vivê-la cada uma delas, meu Pai. E nessa tarde eu te agradeço por esse culto, por essa igreja, por Dona Socorro, que sentiu o desejo de vir a este lugar. Que o Senhor continue abençoando a vida dela. Continue, Deus, trazendo proteção, saúde. E que o Senhor abençoe todos os seus familiares, Senhor. E que ela sinta mais desejo de estar conosco, de estar em comunhão conosco, Pai. E também abençoe todos os que vieram nessa tarde, Pai. E que debaixo da Tua graça, Pai, da Tua proteção, que o Senhor deixe-nos terminar esse dia debaixo da Tua unção e da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e eterno Pai, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre, amém.